Existe uma característica que ela tem uma correlação direta com a geração de riqueza e todo mundo que é TDAH, que é neurodivergente, que tem superdotação ou algum tipo de neurodivergência que afeta o funcionamento das suas funções executivas, tem que aprender como desenvolver isso. E quando eu entendi isso, isso mudou completamente o meu jogo. Por quê? Talvez você seja uma pessoa que, como eu, começa muitas coisas. Eu tive uma fase de começar vários projetos, sempre projeto novo, sempre fazer uma coisa nova, só que tinha dificuldade de manter ou de terminar algo. Então eu tava sempre começando, sempre começando, sempre começando. E era sempre um iniciante. E isso me atrapalhou muito, porque embora eu tenha uma envergadura intelectual ampla, isso me possibilitou aprender várias coisas diferentes e entender cenários de forma panorâmica, porque eu sempre fui muito polímata, isso também me atrapalhou. Porque eu não consegui dar consistência em vários dos meus projetos. E eu demorei mais do que eu deveria, ou mais do que eu poderia, para ter o resultado financeiro que eu gostaria de ter, né? E aí eu acabei sofrendo muito por isso, né? Eu trabalhava num banco e eu queria sair desse banco. E para sair desse banco, eu precisava ganhar no mínimo a mesma coisa que eu ganhava no banco. E eu fiquei 5 anos lá tentando fazer isso e eu não conseguia equilibrar isso de forma funcional e de forma segura, esses valores, porque eu tava sempre começando uma coisa nova. E aí quando eu entendi que eu precisava ser consistente, né? E eu já sabia disso, mas quando eu entendi que por eu ser neurodivergente, por eu ser TDAH, por eu ter superdotação, o meu cérebro funciona de uma forma diferente, eu entendi claramente por que que o meu padrão de comportamento era esse. E aí eu consegui tentar novas abordagens para aí colher o resultado que eu queria colher. E aí as coisas começaram a andar, aí comecei a entender por que que eu perdia essa capacidade de manter as coisas no longo prazo, porque meu cérebro ele estava viciado em iniciar. E aí eu tenho uma coisa que eu chamo de iniciadores seriais, que são pessoas que estão sempre começando uma coisa nova, e mas você sendo sempre iniciante, você não consegue escalar, você não consegue alavancar, você não consegue colher o resultado exponencial de algo que você está plantando há muito tempo, sempre na mesma coisa. Quando eu entendi isso, isso mudou completamente a minha capacidade de ver, de entender o meu comportamento e também de executar as coisas que eu estava fazendo. E essa capacidade, na verdade, a gente vai falar de três coisas. Eu vou falar dessa característica, né? Não é uma capacidade, é uma característica. Vou falar sobre as capacidades, que são coisas que são treináveis. E vou falar para vocês sobre uma mentalidade, uma ferramenta, um exercício que foi algo que também foi muito disruptivo na minha vida. Só que ele depende das primeiras duas coisas. A primeira coisa que eu vou falar é sobre consciosidade. Se você procurar hoje, você vai sair desse vídeo e procurar sobre teste de Big Five. Talvez eu coloque aqui um teste na descrição. Ou melhor, me chama lá no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui, você me chama lá na DM que eu vou te mandar o teste do Big Five, que foi o melhor teste que eu já fiz. Né? E ele é pago, tá? Já vou adiantando. É R$ 50, mas vale muito a pena, porque é um autoconhecimento bizarro. E eu não ganhei nada com isso, tá? É um teste da gringa. São $9. E esse teste, o que tem a ver o Big Five? Ele permite que você consiga ter clareza dos seus padrões de comportamento. Pra quem não sabe, Big Five é o teste psicológico com mais validação científica no mundo. Então ele permite que você tenha essa clareza das suas características. Ele é dividido em 5 características principais, né? Não sei se eu vou lembrar as 5 agora. É consciosidade, abertura, neuroticismo e tem mais 2 que eu não vou lembrar. Mas quando você entende a explicação de cada coisa, você entende para onde o seu comportamento tende a se manifestar. Se você é uma pessoa com alta consciosidade, você tem clareza de tudo que acontece no seu entorno, você consegue planejar médio e longo prazo, você consegue ter clareza do que você está fazendo, do que você tem que fazer, do que você não precisa fazer. Então você tem muita consciência do seu ambiente e da sua realidade. Se você é uma pessoa, por exemplo, com neuroticismo alto, você é uma pessoa que vive ansiosa, que vive com medo, uma pessoa que já pensa coisas negativas muito rápido, tem um neuroticismo elevado. Se você é uma pessoa com openness, que é abertura muito alta, você tá aberto a novas experiências e tal. Então, são gradações, né? Você pode ir de 1 a 100 em cada uma dessas características. Tem mais 2 que eu não recordo. E aí, dentro do Big Five, o openness, ele é uma característica que para pessoas que são neurodivergentes, geralmente ele é muito baixo. Você que é TDAH, você que tem uma neurodivergência como superdotação, provavelmente a sua consciosidade ela vai ser baixa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai entrar muitas vezes no hiperfoco de alguma coisa muito brutal e você vai esquecer todo o resto. Quer dizer que você pode ter dificuldade de fazer tarefas simples do seu dia a dia, como às vezes pagar a conta da luz e cortarem sua luz porque você esqueceu. Mas se te dão uma coisa extremamente complexa pra fazer, você consegue fazer de boa, porque aquilo te entretém. E coisas mais chatas e mais simples, você acaba não conseguindo executar, porque o seu imã de dopamina, digamos, as coisas que despertam em você excitação e dopamina, são geralmente coisas complexas. E as coisas chatas você não consegue fazer. E é por isso que você tem dificuldade de manter a consistência. Porque
Você é um criador serial, ou seja, um iniciador serial. Porque você quer sempre criar algo novo, criar algo novo, criar algo novo, criar algo novo. Só que, para as coisas darem certo, você precisa manter elas. Você precisa executar e estar mantendo elas. E essa é uma grande dificuldade pro seu cérebro, pro meu cérebro também. Então, como é que a gente faz para desenvolver isso? A gente tem que, primeiro, tomar consciência disso e criar regras de que a gente precisa ter um tempo mínimo de execução de algo, mesmo se aquilo não faça sentido para nós, mesmo se aquilo seja difícil num médio e curto prazo. Porque em algum momento fez muito sentido, só que aí do nada parece que você desanimou daquilo. Então você tem que criar regras para conseguir executar por um tempo mínimo viável. E criar uma estrutura, alguma estrutura de sistema onde você consiga executar isso por um tempo mínimo viável, a ponto de avaliar se realmente faz sentido continuar ou não. Porque senão você vai ficar sempre começando, e a tendência é que você não saia do lugar. O segundo ponto: você tomou consciência disso, você tomou consciência sobre a conciosidade, você entendeu a estrutura, você entendeu como seu organismo funciona, você entendeu os seus padrões, mas como que eu faço para melhorar esse processo? Existe uma estrutura que é muito comum para crianças com TDAH, que é muito praticada, né? Uma estrutura terapêutica mesmo, e também em crianças autistas, em pessoas autistas, que fala sobre treinar as capacidades executivas, as funções executivas. E o que são as funções executivas? Elas são uma derivação daquilo que a gente chama de conciosidade, daquela coisa mais abrangente, que é o padrão de comportamento do Big Five. As funções executivas são sua capacidade de planejar, a sua capacidade de executar, de entender o mundo à sua volta e conseguir estar focado em algo, executando aquilo, e também sua capacidade inibitória, ou seja, sua capacidade de inibir estímulos. Quando você, por exemplo, está fazendo algum trabalho e alguém te chama, ou quando recebe uma notificação no celular, ou você mesmo tem aquele ímpeto de puxar o seu celular para ficar scrollando alguma coisa. Quando você consegue inibir isso, você está trabalhando suas funções executivas, a parte inibitória das funções executivas. Por exemplo, em pessoas autistas é muito comum trabalhar a parte da verbalização, né? Ou seja, você não falar as coisas, porque pessoas autistas muitas vezes eles olham, pensam e falam. Eles não têm essa barreira social que nós inventamos de ser cortês ou de coisas que nós não podemos falar. Então, eles têm que aprender isso, porque para eles funciona de uma forma diferente, né? Eu muitas vezes, eu não sou autista, né? Nunca me aprofundei, mas eu acredito que não. Embora tenha muitas características parecidas, mas eu tenho, às vezes, essa dificuldade de verbalizar coisas que para algumas pessoas são estranhas, né? Por quê? Porque para mim, às vezes eu não tenho essa sensibilidade de inibir minha função executiva, de falar algo que é, às vezes, muito sincero, ou às vezes que eu não consigo entender que a pessoa pode ficar chateada de ouvir aquilo. Então, quando você começa a entender que as funções executivas, elas são fundamentais para você ter projetos de longo prazo, para você continuar trabalhando naquilo quando as coisas ficam chatas. Porque no início é tudo muito bom, é tudo muito novo, é empolgante, só que problemas vão surgir e o dia a dia ele começa a ser um pouco chato, repetitivo, né? Principalmente quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de negócios digitais. E se você, tá no seu dia a dia de um trabalho normal, então é extremamente chato, é entediante, é absurdamente, assim, maçante. Só que muitas vezes você tem um comprometimento social. E aí, novamente, outra característica do Big Five é a amabilidade. Se você tem uma amabilidade alta, você se importa muito com a opinião dos outros, você se importa muito, tem uma empatia muito alta com os outros também. E aí, quando você cria um comprometimento social, consequentemente, você acaba se obrigando a fazer coisas que você não quer fazer, mesmo que seja maçante. Então acaba sendo um mecanismo. Só que quando é pra você mesmo, como você tem controle todo da situação e você não vai constranger ninguém além de si mesmo, você não se importa e acaba desistindo das coisas. Então o segundo ponto, primeiro ponto que a gente falou, fazer o Big Five, eu acho que se você não quiser pagar, deve ter algum teste gratuito na internet, mas o pago, ele é realmente muito bom. Ele é realmente muito completo. Ele é, inclusive, da instituição do Jordan Peterson, que é um dos maiores psicólogos do mundo. Segundo, procurar entender mais sobre funções executivas. Aí você pode estudar, você pode fazer algum curso que tem aí na internet, você pode tentar trabalhar mais isso. Eu estou estudando mais isso também para melhorar. Eu acho que é um trabalho da vida, assim, você nunca vai parar de estudar isso. E eu garanto para você que estudar sobre isso e aplicar os exercícios, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Isso realmente tem o poder de transformar a sua realidade. Se você é uma pessoa que começa e nunca termina nada, você pode ter um problema de funcionamento do seu cérebro, a forma como ele funciona realmente para buscar essa dopamina o tempo todo e começa a ser muito maçante para você manter as coisas do médio e longo prazo. Então, você desenvolver suas funções executivas nada mais é do que você trabalhar para aprender a executar coisas que você não quer executar. E aí você vai criando um músculo, né, do seu sistema inibitório, seu ímpeto de desistir das coisas e conseguir focar naquilo que precisa ser feito. Então, esses dois pontos, eles são fundamentais e já vão te dar uma clareza brutal. E agora o terceiro ponto que eu queria falar com vocês, eu gosto muito do trabalho do Steve Jobs, né? Dizem que ele era um grande arrombado como pessoa, e acredito que seja mesmo, né? A vida dele foi uma bosta, porque ele
Era um cara extremamente maluco, sozinho, e abandonou a família e ninguém gostava dele praticamente. Mas ele deixou um grande legado de trabalho, né? E aí, não vou entrar no mérito aqui se isso é certo ou errado, mas o trabalho dele é muito bom, né? E impactou muita gente. E o que a gente pode aprender com isso, né? Ele dizia algo muito interessante, porque provavelmente ele era neurodivergente também. E ele dizia algo muito interessante sobre ruído e sinal. Noise and ratio. E quando ele falava sobre ruído e sinal, ele falava que você tá repleto de tarefas e você não consegue priorizar. E isso realmente acontece com a gente. A gente tá cheio de tarefas e a gente não consegue priorizar. Consequentemente, como que eu consigo entender tudo que eu preciso fazer e o que eu tenho que fazer primeiro no meu dia? Porque senão você acaba sendo engolido pelas coisas e apagando incêndio o dia inteiro e você não consegue fazer aquilo que você precisa fazer. Você fica o dia inteiro apagando incêndio e realmente não consegue executar aquilo que você precisa executar. Então, como eu entendo isso, como eu entendo o que eu preciso fazer e como eu vou atrás disso, como eu vou atrás de fazer o que realmente vai me gerar resultado. Então, primeiro, por que eu tô falando disso por último? Porque você precisa ter uma consciosidade mais desenvolvida para conseguir planejar aonde você quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa ter as funções executivas mais desenvolvidas. Por quê? Porque você precisa entender como chegar até lá. Como estruturar o que eu vou fazer esse mês, essa semana, o que eu vou fazer no dia de hoje para chegar até lá. E terceiro, você tendo isso, você tendo essa clareza do que eu quero fazer, você vai ter esse objetivo, essa meta, e você vai questionar no seu dia, hoje, nas próximas 18 horas que eu estou acordado, o que eu preciso fazer que é fundamental para alcançar essa meta. E você vai escolher essas coisas e colocá-las como prioridade. E o resto, você vai colocar como segunda prioridade. E aí você faz todo santo dia aquilo que vai ser fundamental para você alcançar o seu objetivo, a sua meta. Então, é como se você tivesse um bloco de várias coisas para fazer e o seu trabalho é conseguir entender o que é sinal, o que é ruído. Você pegar só o que é sinal, isso aqui é fundamental, isso aqui é fundamental, isso aqui é fundamental. Ah, mas eu tenho mais coisa para fazer. Cara, foca nisso. Depois você vê se vai conseguir fazer o resto. O resto é ruído, né? E se você conseguir fazer isso, óbvio que isso é um trabalho que, assim, você nunca vai ter certeza. É um trabalho de refinamento, cara. Pare de tentar ser perfeito. Só faça. Se você começar a fazer isso todo dia, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso, e você conseguir manter essa consistência no longo prazo, é aí que a mágica acontece. Porque quando você faz algo todo dia, com consistência, você entra na magia dos efeitos compostos, né? Aquilo vai acumulando, 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 acumulando. É que nem investimento, né? O juro composto é uma coisa linda quando você entende. E aquilo vai acumulando e chega um momento que você fez tanto aquilo que o resultado, ele simplesmente explode. E é que eu posso estar falando de criação de conteúdo, de empreender, de investimento, de qualquer coisa que você queira fazer com consistência, né? Eu falo muito de empreendedorismo porque eu vejo que isso é o que mudou minha vida, é o que eu sempre quis fazer e é o que me dá a liberdade, que é a liberdade que eu sempre quis. E eu acho que, assim, tem muita gente inteligente pra caralho aí, muita gente como eu, e essas pessoas têm essa dificuldade de conseguir e fazer as coisas no longo prazo. E eu passei por isso, entende? Então eu vejo que essa visão ela é fundamental para você conseguir executar aquilo que você quer executar, principalmente se for empreender, criar um negócio ou fazer algo nesse sentido. Então, quais são as 3 coisas que nós falamos aqui? Para esse vídeo não ser só mais um vídeo que você assistiu e você conseguir realmente ter uma visão diferente ou mudar alguma coisa na sua vida. A primeira coisa é, entenda sobre consciosidade e faça o Big Five. Isso vai te dar mais clareza sobre si mesmo. A segunda coisa é você estudar sobre funções executivas. E isso vai demorar algum tempo, cara. E eu sei que é difícil, entendeu? Com tanto barulho, você fazer algo porque você sabe que é importante e tal. Principalmente se você quer ganhar dinheiro, você vai sempre cair em alguém que tá te oferecendo dinheiro rápido. E você vai cair como um pato nisso, eu caí várias vezes. Mas isso é um conhecimento que vale a pena você investir. Porque isso, novamente, tem potencial de mudar a sua vida completamente. E aí, depois de você estudar funções executivas, na verdade, esse terceiro exercício você já pode fazer agora, né? Tenta entender o que você quer e o que você precisa fazer todo dia para que isso aconteça e coloca isso como prioridade. Encontra o sinal no meio de tanto ruído, de tanto barulho digital. Fazendo essas 3 coisas, não tem como você não mudar nada. Não tem como você não progredir, não tem como você, às vezes, até explodir. Porque se eu tivesse conhecido isso antes de tentar tanta coisa, assim, talvez você estaria exatamente onde você quer estar hoje, né? Então faz muito sentido e vale muito a pena você trabalhar isso, beleza? Conta comigo e até o próximo vídeo.